Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos estudar sobre áreas de superfície. Então, temos aí o quadrado e o retângulo. Vamos dar início com o quadrado. Então, observe que o quadrado ele tem 4 lados iguais, então aqui nós chamamos de L e L. A área do quadrado ela é dada pela fórmula A é igual a L vezes L, ou se vocês preferirem, vocês podem também dizer que a área é igual a L ao quadrado. Então, vamos lá e verificar algumas situações envolvendo o quadrado. Então, vou chamar aqui, vou dizer que L é igual a 5 centímetros. Então, vamos calcular a área desse quadrado. Vamos ter aqui a nossa areazinha, a fórmula é A igual a L vezes L. Então, vamos aqui fazer a substituição do L por 5 centímetros. Vamos ter 5 vezes 5, que será igual a 25. Como nós estamos falando de área, a área é sempre ao quadrado. Então, fica 25 centímetros ao quadrado. Então, a área desse quadrado que nós acabamos de calcular corresponde a 25 centímetros quadrados. Vamos dar sequência com o retângulo. No retângulo, nós temos aqui que nós chamamos aqui de base, que é a base do retângulo, vou representar pela letra B. E aqui nós temos a altura do retângulo, que nós vamos representar pela letra H. Então, nós temos que a área desse retângulo, ele é dado pela fórmula. A área será a base vezes a altura. Então, vamos fazer como a gente fez no quadrado. Vamos dar valores para a gente fazer o cálculo dessa área do retângulo. Então, vamos supor aqui que a base seja de 8 centímetros. E a nossa altura aqui, vou dizer que corresponde a 3 centímetros. Então, vamos lá calcular. Vamos ter aqui que a área desse retângulo será igual ao valor da base, que é de 8 centímetros, vezes o valor da sua altura, que é de 3 centímetros. Então, nós vamos ter como área do retângulo 8 vezes 3, 24 centímetros ao quadrado. Então, acabamos de calcular a área desse retângulo com essas medidas. Vamos agora dar prosseguimento com a área do paralelogramo e do triângulo. Então, aqui nós temos o paralelogramo. A área desse paralelogramo, ele é bem parecida com a área do retângulo. Nós vamos ter aqui a base e vamos ter aqui também a altura. Então, observe que para a gente ver a altura aqui desse paralelogramo, nós vamos fazer aqui um prolongamentozinho na base, que é para a gente poder ter a ideia, a noção da altura. Então, mais uma vez, eu vou aqui atribuir valores. Agora, eu vou dizer que minha altura aqui desse paralelogramo é 2 decímetros. E vou dizer que a base é de 10 decímetros. Então, vamos, mais uma vez, fazer o cálculo dessa área do paralelogramo. Então, aqui vai ficar A, vai ser igual a base, vezes a altura. A fórmula é a mesma do retângulo, né? Então, vai ficar a área, vai ser 10 decímetros, que corresponde à base, vezes 2 decímetros, que corresponde à altura. Então, aqui, finalizando, a área desse paralelogramo será igual a 20 decímetros quadrados. Nós não podemos esquecer de pôr a unidade de medida. Ok, gente? Então, vamos agora para a área do triângulo. Então, a área do triângulo, nós temos
é a base. E nós também temos a altura. Então, vamos fazer aqui o prolongamento. Vou fazer aqui o prolongamento. Que é pra gente ter a noção de altura. Então, a altura será isso aqui, que é a mesma desse outro lado. Vamos ter aqui a área do triângulo, ela é expressa por essa formulazinha aqui, ó. Base vezes altura dividido por 2. Então, eu vou colocar aqui como base desse triângulo. Vou colocar aqui a base desse triângulo igual a 6 metros. A altura de... Vou colocar 16 metros. A altura de 2 metros. E vamos calcular a base desse... a base não, a área desse triângulo. Então, a área será igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, vamos ter aqui que a área vai ser a base 16 metros, vezes a altura, que é de 2 metros, dividido por 2. Então, aqui eu já posso fazer uma simplificação. Eu posso simplificar 2 dividido por 2, que vai dar 1. 1 vezes 16, o próprio 16. Ou, se vocês preferirem, vocês podem fazer a multiplicação mesmo. Então, aqui fica 16 vezes 2, que vai dar 32, dividido por 2, que corresponde a 16. E nós vamos finalizar com o valor da área. A área é igual a 16, nós temos que colocar a unidade de medida. Nós trabalhamos com a unidade de metros, então fica 16 metros quadrados. E para finalizar, nós vamos calcular a área do círculo. Vamos lá, pessoal, dar sequência, né, com o cálculo de nossas áreas. Eu falei que nós iríamos finalizar com o círculo, mas não, ainda temos o trapézio e o losango. Então, observe aí o círculo. A área do círculo, ela será dada por essa formulazinha aqui. A é igual a πr ao quadrado. Então, o valor de π, nós sabemos que nós podemos utilizar como valor de π, colocar aqui do lado, 3,14. O valor de π como 3,14. Ou a gente pode utilizar e deixar ele lá mesmo. Então, aqui, vamos supor que o raio dessa circunferência aqui seja de 5 centímetros. Então, vamos calcular a área dessa circunferência. Vamos ter aqui que a área será igual ao valor de π, vezes R, que é 5 centímetros, ao quadrado. Então, aqui fica A é igual a π vezes 5 ao quadrado é igual a 25. Então, a área aqui do nosso círculo, ela será igual a π vezes 25, que dá π 25. Então, só por questão de organização, vai ficar 25 π. Lembrando que nós temos que colocar a unidade de medida, então, centímetros ao quadrado. Então, essa é a área do nosso círculo. 25 π centímetros quadrados. Agora, nós devemos calcular o trapézio, a área do trapézio. Então, observe aí que eu já deixei para vocês o B maiúsculo e o B minúsculo. Esse B maiúsculo e minúsculo, ele vai interferir na nossa área. Então, a área do nosso trapézio é igual a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, vamos lá calcular essa área. Então, vou chamar aqui, vou dizer que a base maior vai ser 10
decímetros. E vou dizer que minha base menor vai ser igual a 5 decímetros. E minha altura, né, que eu não coloquei aqui, mas eu vou dizer, chamar minha altura de 2 decímetros. E vamos lá fazer o cálculo da área desse trapézio. Então, eu sei que a área, né, é igual à base maior, que é 10, mais a minha base menor, que é 5, vezes a minha altura, que é 2, dividido por 2. Vamos, né, finalizar esse cálculo. Então, aqui, teremos que a área vai ser igual. Primeiro, eu vou resolver aqui o parênteses. 10 mais 5 dá 15, vezes 2, dividido por 2. Então, 15 vezes 2 é 30, dividido por 2, igual a 15. Então, a área desse trapézio é de 15. Observe a unidade de medida, decímetros quadrados. Agora sim que nós vamos finalizar esse cálculo de área com o losango. Então, temos aqui o losango. A área do losango, ela é dada pela fórmula diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Então, a nossa diagonal maior, eu vou desenhar um losango aqui, outro losango, que é para a gente poder verificar aqui a diagonal maior, essa reta maior, e nós temos também a diagonal menor, que é essa retinha aqui, menorzinha, que tá escrito aí na cor verde. Então, vamos finalizar esse cálculo. Então, eu vou dizer aqui que minha diagonal maior vai ser de 8 decâmetros. E vou dizer que minha diagonal menor vai ser de 6 decâmetros. Então, vamos calcular para a gente finalizar de uma vez por todas. Então, a área do retângulo vai ser diagonal maior, corresponde a 8 decâmetros, vezes minha diagonal menor, que é 6 decâmetros, dividido por 2. Então, a área vai ser 8 vezes 6, 48, dividido por 2, igual a 24. Então, a área do meu losango será de 24, vou pegar minha unidade de medida, que é decâmetros, 24 decâmetros ao quadrado. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de área. Não esqueça de deixar o seu like e o comentário, caso vocês tenham alguma dúvida. Tchau e até o nosso próximo vídeo.